E aí, beleza? Luiz Carvalho aqui, Musarão Automações. E hoje eu quero te mostrar o poder de usar a API oficial para disparo em massa no seu lançamento. Seguinte, o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar um estudo de caso onde a gente, num lançamento, usou a API oficial do início ao fim, ou seja, da coleta de leads até o fechamento do carrinho, usando somente a API oficial como canal principal de comunicação. Isso significa que a gente mandou mensagens individuais para cada um dos leads do lançamento, totalizando aí mais de 650 mil disparos só nesse lançamento. Só que antes de eu falar desse estudo de caso, eu quero te dar um pouco mais de contexto para que você entenda como que a minha estratégia e como que essa ferramenta se encaixam para ter um lançamento beirando ali a perfeição em questão de execução. Então, antes de mais nada, eu quero te mostrar aqui por que você deve usar a API oficial no seu lançamento. A gente tem alguns motivos, eu vou passar por eles bem rapidamente, cada um desses pontos aqui bem rapidamente, que é o seguinte: o disparo com a API oficial, ele é literalmente quase instantâneo, é uma velocidade absurda. Você vai ter a certeza de entregar as suas mensagens por estar usando o serviço oficial da Meta. E esse é um ponto muito importante para quem está fazendo ali o seu lançamento. Você precisa ter certeza que a sua mensagem vai chegar no destinatário final. E a segurança para os dois lados, para o expert e para a audiência. Quando é possível, inclusive, a gente consegue subir ali o selinho, né, de conta verificada, e isso garante para quem está participando do seu evento uma certeza de que é você mesmo que está mandando ali a mensagem. Só que olha só, nem tudo são flores, né? E o pesadelo de todo mundo que usa a API oficial e não oficial é o bloqueio. Então, o que causa os bloqueios e os banimentos no telefone de WhatsApp? A gente tem dois fatores principais, que é a baixa abertura dessas mensagens. Isso significa que muitas pessoas receberam, mas poucos abriram em percentual. E isso indica ali ser uma mensagem sem relevância e ou com baixa qualidade. E segundo, a própria documentação do Meta, se o modelo de mensagem atingir a classificação de qualidade mais baixa, que é o status ativo, qualidade baixa, esse modelo vai ser automaticamente pausado por um período. Para quê? Para proteger a classificação de qualidade dos números de telefones que o usaram, ou seja, usaram aquele modelo. As durações das pausas são as seguintes: primeira instância, 3 horas, segunda instância, 6 horas e a terceira instância ele é desabilitado permanentemente. E na documentação não fica muito explícito o que causa essa baixa qualidade, mas nos e-mails de alerta, quando a gente recebe esse aviso de que a mensagem está com baixa qualidade, ele informa justamente a baixa abertura ou muitos bloqueios, que é justamente um dos outros motivos da gente estar tomando o banimento no telefone. Outra informação que é interessante de guardar é o cadenciamento dessas medidas. Isso mostra como que o Meta age de forma geral quando se trata de pisar fora da linha. Então dá tempo de corrigir e tomar algumas medidas protetivas na sua operação, porque o Meta ainda avisa. E tem solução para a questão da qualidade das mensagens? Sim. Em vários dos modelos que a gente subiu, a gente conseguiu atingir a qualidade máxima. O status estava ativo aqui, ó, como high, que é alto, né? Medium como médio, e nos outros estava como high também. Então, durante todo o nosso lançamento, esses modelos de mensagem, eles estavam atingindo esse status, o que é muito bom, porque é menos um motivo para tomar um banimento. E outro principal causador é que os contatos que estão recebendo a sua mensagem pela primeira vez, que nunca entraram em contato com a sua empresa, recebem um botão abaixo que eu vou te mostrar, junto com a primeira mensagem. Então, se muitas pessoas clicarem no bloquear aqui, que vai vir junto com essa primeira mensagem, você já vai receber um aviso de spam. E mais alguns cliques, a conta é banida na mesma hora. Então, como é que a gente evita os bloqueios? Então, a gente tem algumas estratégias que nos ajudam a manter a saúde da infraestrutura que foi montada justamente para o lançamento. Então, se o usuário abrir a janela com a empresa, ou seja, ele iniciar a conversa, isso já nos ajuda, porque esse botãozinho aqui, por exemplo, já some. Então, de quebra, a gente ainda zera ali o custo de mensageria por 24 horas. O tagueamento estratégico, que é traquear o nível de engajamento dos leads e tratar de forma isolada cada grupo de comportamento. Então, se o cara não está interagindo, a gente tem uma ação para ele. Se o cara está interagindo, tem outra ação para eles. A gente tem a segmentação em grupos de disparo. Isso aqui é super importante. Tem um negócio aqui que é um segredo que eu não vou contar aqui, mas isso aqui é super importante, porque a gente consegue, através das ferramentas, fazer segmentações em grupos de disparo e não necessariamente fazer um disparo inteiro de 10 mil pessoas, por exemplo. A gente consegue quebrar a audiência em pequenos fragmentos e fazer os disparos aos poucos. Isso aqui, cara, essa imagem que eu tô te mostrando, ela é um dos principais fatores da gente ter conseguido atingir altos níveis de qualidade da mensageria e, no final das contas, ter 0 banimentos nesse lançamento. Outra estratégia é a segmentação de grupos de perfil de lead. Então, fragmentar o nosso público de acordo com a qualidade, com o comportamento que ele está nos apresentando. E também tem a contingência das abas, que é ter cada telefone em uma aba diferente, expandindo essa operação, né, essa contingência, até para outra BM. Essas são algumas das estratégias que a gente pode lançar a mão aí para ter a melhor estrutura, a estrutura mais saudável, para que no lançamento, mesmo você operando em níveis altíssimos, como estava aqui esse lançamento, questão de 40 a 70 mil disparos por dia para essa base, ainda assim não ter bloqueios, não ter banimentos, e que no final das contas a operação
operação do lançamento fica muito mais tranquila. Outro ponto que vale a pena a gente abordar aqui antes de trazer o estudo de caso é que o futuro da comunicação em massa no digital, principalmente para quem faz lançamento, quem trabalha com infoprodutos, é a API oficial do WhatsApp. Não tem para onde correr. Em 2021 a 2022, a API do WhatsApp era fechada e precisava ali de um broker para você poder acessar essa API. Em 2023, a API do WhatsApp já era acessível ao público. Com acesso mais aberto, as restrições e a vigilância estava cada vez maior. Então, nesse cenário que a gente se encontra agora, de 2025, a vigilância está máxima e os banimentos estão para todo lado, para quem não sabe andar na linha ou pelo menos não sabe disfarçar ali o que está fazendo. Eles estão cada vez cercando, né, fechando mais o cerco ali para que evite a questão de golpes e spam. Trabalhar com APIs não oficiais a partir de 2025 vai ser simplesmente impossível. E quando eu digo que vai ser impossível, é trabalhar somente, tá? Somente com APIs não oficiais. Agora, imagina, se pagando a gente já está com altas restrições, que dirá usando o caminho onde a Meta não ganha nada, que é justamente com as APIs não oficiais. O cenário está cada vez mais difícil para fazer, né, os disparos ali com a API não oficial. Resumindo essa contextualização, a API oficial é de fato o futuro da comunicação online. Você se adaptar a isso é uma questão de tempo. Mais hora menos hora você vai precisar migrar para a API oficial. Dado esse contexto, eu quero te comprovar tudo que eu citei aqui em cima com esse debriefing de um grande lançamento no nicho de finanças. Eu quero te mostrar aqui o que aconteceu na turma 33, no lançamento 33 desse mesmo cliente. Então lá atrás, em março de 2025, desse ano agora, esse lançamento ele contou com 110 mil leads. O principal canal de comunicação era o WhatsApp, mas via API não oficial, seguindo ali a metodologia dos grupos, das comunidades. Então eles estavam ali com 162 grupos e somado ali com o e-mail marketing. Agora tem vantagens e desvantagens de você utilizar essa metodologia. A grande desvantagem aqui seria a falta de privacidade e de segurança para os leads. Então todo mundo vê os telefones de um dos outros, né? E isso incorre em um risco das pessoas se passando pelo expert e aplicando golpes. Então nesse caso aqui, isso aqui era muito frequente já de outros lançamentos. Outra grande desvantagem é que uma vez silenciado o grupo, né, que o lead tenha silenciado o grupo, ele não recebe mais alertas e notificações e em grupos a gente perde a possibilidade de disparar mensagens segmentadas como comprou e não comprou, interessado, desinteressado, participou ou não do evento X. Essa metodologia ela não é ideal, né? Mesmo que reduza custo e tudo mais, tem muitos pontos que a gente acaba perdendo por utilizar os grupos. Tem algumas vantagens sim, e eu diria que a principal é o disparo ilimitado e sem custos. Mas como eu te falei, você já deve ter percebido, se você trabalha com lançamentos, se você está me assistindo aí, trabalha com lançamentos, você já deve ter percebido que o cerco está se fechando para disparos em massa, para grupos e não tem jeito. A tendência é realmente piorar. Então esse é o resumo aqui do que aconteceu no lançamento de março. Os primeiros 10 dias ali no CPL 1 e 2 foi feito um disparo para os grupos. Nesse primeiro dia, 61 grupos foram banidos e isso foi inédito porque quem foi banido foi o grupo e não o telefone. Nos dias seguintes, mais grupos foram sendo banidos até por fim todos caírem. Então 162 grupos com cerca de 700 leads, cada um deles foram completamente perdidos. Isso incorreu na perda total da comunicação com os leads via WhatsApp. Então a comunicação do lançamento a partir desse momento foi feita completamente por SMS, anúncios e e-mails. Foi literalmente um caos. E o reflexo disso foi a baixa presença nas lives e o descontrole total sobre do que seria, né, o lançamento. Afinal, sem comunicação fica difícil ter até uma previsão de como vai ser o fechamento do carrinho. E aí nos 10 dias seguintes, com o CPL3 e o carrinho aberto, a gente resgatou uma lista de interessados solicitando que abrissem uma conversa com o nosso número da API oficial. A gente acumulou ali cerca de 650 leads nessa listagem, a gente fez os disparos durante os 10 dias seguidos para essa lista, mantendo ali a janela aberta de 24 horas. Então toda vez o lead interagia, a gente manteve esse custo literalmente zerado até o final do fechamento do carrinho. E o reflexo disso foi que a presença nas lives e nas lives complementares aumentou em muito, a interação foi muito maior e o contato com a base foi restabelecido, pelo menos com esses mais interessados que foram 650 leads aqui coletados nesse momento posterior. Então esse foi o resultado final do lançamento de março. A meta era fazer 1.233 vendas. A gente fechou o carrinho com 515 vendas, totalizando ali 1.028 faturado. Dos quais 213 vendas dessas 515 foram mapeadas como via API, ou seja, quase metade do resultado, totalizando ali R$425 mil, foram via WhatsApp. Isso é, cerca de 41% do resultado veio de 0,5 da lista, aqueles 650 que a gente resgatou para fazer o contato via API oficial depois da queda dos grupos. Se a gente colocar visualmente, fica mais ou menos assim. As vendas do WhatsApp somam quase a totalidade de todos os outros canais, que nesse caso aqui foi SMS, e-mail, os próprios anúncios. Então isso por si só já foi um choque aqui de realidade para o cliente. E aí, no lançamento seguinte, a gente fez algo diferente. A gente coletou a metade dos leads, menos até da metade dos leads, foram 51 mil leads. Só que o canal principal da comunicação foi somente os disparos individuais para cada lead, ou seja, sem grupos, sem SMS.
Então, a gente tem algumas desvantagens aqui nessa nova estratégia, que é o custo da API. O custo total dessa API nesse lançamento foi de mais ou menos 45 mil. É possível fazer com menos, Luiz? Sim, é possível. Vou te mostrar alguns aspectos de como reduzir esse custo. Mas nesse caso, a gente preferiu seguir dessa forma. E aqui eu posso te listar algumas das vantagens. A taxa de entrega das mensagens foi de 90% a 97%. Digo que foi de 90% a 97% porque a gente trabalhou com alguns números diferentes. Então, alguns deles tiveram, né, uma variância ali entre percentual de entrega. A taxa de abertura dessas mensagens ficou na média de 61%. Então, dentro daqueles 657 mil disparos, a gente conseguiu se comunicar com mais de 60% dessa base. Outro ponto muito importante também é que todos os leads foram mapeados nos pontos de funil. Isso significa que, a depender do ponto que o lead parou no funil, a gente tem a possibilidade de fazer ofertas específicas para aquele tipo de lead. E outro ponto importante é que a gente consegue fazer um filtro de qualidade que garante a saúde da infraestrutura montada. E isso aqui é essencial para que o lançamento tenha sido assim, nível perfeição mesmo. Porque aqui a gente pode mapear os leads que estão desengajados. Eles poluem o nosso disparo e prejudicam as nossas métricas aos olhos do Meta e, além disso, eles geram custos desnecessários com os envios. A gente pôde simplesmente remover do nosso planejamento essa galera, só tratando e só fazendo disparo com leads que estavam realmente qualificados. Isso é bem interessante mostrar porque aqui dentro da ferramenta a gente conseguia mapear que se o nome da pessoa era guest, ou seja, ela não interagiu em nenhum momento, porque a partir do momento da interação, a ferramenta absorve o nome do WhatsApp dela, que ela cadastrou no WhatsApp. Com base nisso, a gente conseguiu remover 25.300 leads. Isso significa que, para cada disparo que a gente fazia para essa galera, levando em consideração que era 6 centavos, isso estava custando, na média, R$ 1.500 por disparo. E aí você tem que considerar. Num dia de live, por exemplo, esses disparos eram de 2 a 3 por dia, como a live tal hora, estamos começando, estamos ao vivo. Então, isso aqui, se não fosse feita essa otimização nesse lançamento, removendo essas pessoas que não estavam interagindo, isso poderia ter sido um gasto de R$ 4.570 por dia. Uma verba gasta literalmente torrando dinheiro. E a economia com essa simples estratégia que foi aplicada é difícil até de estimar porque isso aqui foi feito logo no início do lançamento, ali nos primeiros 3, 4, 5 dias do lançamento. Então a gente não chegou a fazer muitos disparos para essa galera desqualificada. Então seria difícil mensurar o quanto realmente foi economizado só filtrando esse pessoal que não estava engajado. Então veja que, se tratando de API oficial, a gente tem um novo mundo para lidar com o público, para fazer disparos com qualidade, para entender quem é essas pessoas e realmente extrair o melhor da audiência que você captou para o lançamento. Então, entre vantagens e desvantagens, a única pergunta que importa é quanto custa para o seu lançamento você não conseguir se comunicar efetivamente com a sua base. É esse o número que você deve levar em conta na hora de pensar se vale a pena investir ou não na migração para a API oficial. E aí eu quero trazer para você o resultado final desse lançamento, que foi feito 100% com a API oficial. O total de disparos individuais feitos foi mais de 657 mil, de 40 a 70 mil disparos por dia. Então tá aqui uma listinha de todos os disparos que foram feitos usando cada um dos telefones. Você pode ver que foi um lançamento até bem longo, começou ali no dia 20 do 3, foi levado até o dia 7 do 4. Então, assim, é muito disparo por dia e mesmo assim conseguimos manter aí uma missão, né, impossível de não perder nenhum número, e isso foi até comemorado, né, porque de números perdidos a gente pôde comemorar que a gente não perdeu nenhum número. O impossível literalmente aconteceu, porque realmente é um público muito grande e é de fato um risco, não é porque você está usando a API oficial que você não vai ter, né, possibilidade de bloqueio. Vídeo, na nossa contextualização do início do vídeo. E por último, o faturamento total, que foi de 462 vendas, ou seja, muito próximo do lançamento anterior, que foi gasto muito mais na coleta dos leads. Total faturado aqui em R$ 924 mil, quase 1 milhão. Lembra que no anterior foi de 1 milhão e 28. Então no lançamento 33 a gente tinha 110 mil leads, no 34 tínhamos 51 mil. No 33 vendemos 515, no 34 vendemos 462. No 33 foi faturado 1 milhão e 28. No 34 foi faturado 924.600. Ou seja, menos esforço, menos investimento, mais retorno. O fator que diferenciou tudo, literalmente tudo, foi a comunicação efetiva com a base via API oficial do WhatsApp. Então, Luiz, devo somente utilizar a API oficial com base em tudo que você está me dizendo? Eu só tenho que utilizar a API oficial? Não, porque o custo de API oficial é de fato alto. Isso não quer dizer que não vale a pena o investimento, mas a gente consegue reduzir isso com estratégias inteligentes também. Então, como é que você pode, por exemplo, mesclar estratégias e ferramentas para extrair o máximo da sua listagem? Então, deixa eu te mostrar esse planejamento aqui na prática,
que está sendo feito, para você entender como que a gente pode usar estratégias diferentes e ferramentas diferentes sem tomar o banimento, mas aproveitando o máximo da sua audiência. Então veja só, você pode reparar que aqui dentro a gente tem um planejamento de pré-lançamento, lançamento e carrinho aberto. E aqui você pode ver que a gente tem uma separação entre API oficial e não oficial. O que define isso? A gente vai ter na fase de pré-lançamento, estamos definindo aqui as mensagens, a gente tem todo o fluxo de mensageria que vai ser enviado nas janelas que vão ser abertas. Isso precisa ser mapeado porque isso vai gerar custos, né? Então custo vezes 45 mil, então tem tudo isso planejado. As mensagens que vão ser definidas, a gente mapeia aqui para ter uma ideia de quantas mensagens vão ser enviadas. E detalhe que cada janela não é um dia específico, mas sim uma janela onde o custo já foi pago e a gente aproveita, né, extrai o máximo dessa janela de 24 horas ali, fazendo o lead interagir, dando materiais, chamando para interagir com outros aspectos. Então, essa janela ela pode levar ali 3, 4, 5 dias tranquilamente. Então, o que eu quero te mostrar aqui é que a API oficial ela pode e deve ser utilizada em momentos estratégicos como no pré-lançamento, no lançamento em si. Só que chegando aqui, onde a gente já consegue filtrar a qualidade dos leads, sendo uma lista de super interessados, uma galera que realmente já demonstrou um interesse acima da média, a gente pode fazer o uso da API não oficial. Por quê? Porque vai ser uma lista muito mais reduzida, vai ter ali uma galera realmente super interessada, que não vai denunciar o seu número, que vai estar muito mais disposta a ler a sua copy, a entender por que ela está recebendo aquela mensagem por aquele número. Então, esse gerenciamento aqui na API não oficial, ele fica muito mais tranquilo. E repare só, esses dois momentos eles estão acontecendo simultaneamente, porque aqui a gente já abriu o carrinho. Então, a partir daqui, a gente pode enviar para a lista de super interessados uma copy muito mais agressiva, com vídeo, com áudio, enviar com mais insistência, com mais frequência, com mais intensidade a mensagem para essa galera, esse público selecionado. E simultâneo a isso, na fase de aquisição, a gente pode voltar a utilizar a API oficial, porque se a pessoa fez um Pix, cartão recusou, abandono no checkout, a gente precisa também redirecionar essas pessoas mais para um canal também oficial. Por que, Luiz, oficial? Porque é o momento da venda, cara. Então, o selo da sua empresa é importante. A mensagem que vem em cima com a API oficial dizendo que essa empresa usa os canais oficiais, né, do Meta e que está tudo dentro dos conformes também é importante. Muitas das vezes, esse número que vai fazer parte aqui do momento de compra, que é o momento decisório, ele vai ser um dos números que já foi utilizado anteriormente nas fases anteriores. Então, muito provavelmente, o lead já teve conversas, então ele tem certeza de que aquele número é o número da sua empresa. Perceba que a estratégia ela vai muito além de disparo, ela vai muito além de simplesmente ferramenta. Ela é para entrar mesmo na mente do lead, para extrair o máximo de informação comportamental, é taguear esse cara, é entender realmente onde ele está e tomar ações inteligentes em cima desse funil aqui. Afinal, se você faz lançamentos nesse nível de 50 mil, 100 mil leads para faturar 1 milhão, você já tem completa ciência de que isso aqui é super importante para a sua operação. Então esse é um resumo da minha estratégia, de como eu trabalho com a API oficial. Eu espero que eu tenha não só exposto um pouco mais do meu trabalho aqui para você hoje, mas que você tenha também aprendido alguma coisa com esse vídeo e que todo esse tempo que você está aqui comigo tenha valido a pena também. Então é isso, espero que tenha valido o seu tempo, que você tenha aprendido alguma coisa. Se possível, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário se valeu a pena você assistir esse debriefing aqui. E se você quiser contar com a minha estratégia, com a minha expertise para o seu lançamento, eu vou deixar também um link aqui na descrição. Tamo junto, Deus te abençoe, até a próxima.